logo depois você participar junto com a igreja da celebração da ceia do Senhor. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós lemos no início, capítulo 6, leremos mais uma parte desse mesmo capítulo 6, agora a partir do verso de número 60. Evangelho de João, capítulo 6, verso 60 até o verso de número 71. Pode acessar a sua Bíblia, né, ou abrir, folhear, ler, se você trouxe ela impressa. Vai ser também projetados os versículos. João 6, a partir do verso 60, diz assim: muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar aonde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, senão pelo Pai, não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu um número de 12? Porventura um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Pai, nós agradecemos pela tua palavra que foi lida, o texto, e agora, Deus, buscamos no Senhor todo o entendimento dessa palavra. É o Senhor que traz entendimento, o Senhor que traz revelação, o Senhor que traz a interpretação para o nosso coração, e é o que nós queremos, Senhor, entender conforme a direção do teu Espírito. Por isso nós necessitamos desse alimento, e nós nos colocamos, assim como Maria se colocou aos pés do Senhor, nos colocamos todos aos teus pés nessa hora, para receber a instrução da tua palavra e a revelação e os mistérios que nela contém. Assim, ó Deus, fale ao nosso coração, tanto aos que estão aqui, como os que estão acompanhando, Senhor, de suas casas, ó Deus, dos seus smartphones, ó Deus, seja no serviço, seja no carro, ó Deus, que a tua palavra nessa hora encha os corações, trazendo resposta e trazendo, ó Deus, a direção e a libertação da parte do Senhor, para a glória do teu nome é que nós oramos, amém, amém. Amados, segundo esse texto que nós trazemos aos irmãos, queremos sugerir um tema a qual o Espírito trouxe ao meu coração, uma pergunta: por que seguir Jesus? Por que seguir a Jesus? Por que devemos seguir ao Senhor? Né? Por que seguir então a Jesus? Durante a pregação de Jesus, a sua pregação na região da Galileia, ele obteve uma grande popularidade. Quando nós lemos os versículos anteriores, é um capítulo bem extenso, capítulo 6, ele narra justamente esse tempo ali de Jesus na Galileia, né, mais precisamente em Cafarnaum, onde ele trouxe uma boa parte desse estudo, desse discurso, desse ensino. Ali naquela região, Jesus operou muitos milagres, Jesus operou muitos sinais. No entanto, que ele mesmo disse: olha, se tivesse operado uma parte, né, dos milagres que ele operou ali,
em Cafarnaum, naquela região, né, tivesse operado em Tiro e Sidom, nas regiões dos povos que não conheciam, né, muitos teriam salvos e libertos, mas aquele povo estava com o coração endurecido. Mas eles foram privilegiados, né? E no início do ministério, Jesus começa, nós vemos ali no capítulo 2, né, João falando que Jesus inicia o seu ministério ali em Caná da Galileia, né, com os milagres, quando ele transforma naquele casamento a água em vinho, e aí Jesus opera outros e tantos milagres ali, sinais. Jesus tinha uma grande popularidade, né? Por quê? Essa popularidade, será que as pessoas estavam sedentas? Quando nós olhávamos e nós lemos tudo o que aconteceu, o que eles receberam, até mesmo Jesus chegando ali, e a casa cheia, não havia lugar né, nas casas onde Jesus estava, a ponto deles trazerem os enfermos, como é o caso daquele paralítico, e aí não havia espaço nem na porta, nem na janela. Lembra desse relato? E aí o que aconteceu, querido? Eles abriram, né, no teto e desceram aquele homem que estava paralítico, e assim, muitos sinais foram realizados naquele lugar. Então, aquele povo, eles foram beneficiados, eles estavam sendo beneficiados, Jesus tinha essa popularidade, porque o povo era beneficiado pelos milagres, e um deles era quando Jesus alimentou aqueles 5.000 homens, lembra daquela multidão, naquela região? Então foram lá, o texto fala que 5.000 homens, sem contar crianças, as mulheres e crianças. Também ali houve muitas curas, como eu já disse, e também pessoas que foram libertas de espíritos malignos. Então, naquele momento, o povo estava amando a Jesus. O povo amava. Nós vemos que o povo seguia. Jesus saía com um barco para uma região, aquela multidão acompanhava e a cada vez aumentava, porque as notícias, né, corriam de um para o outro, e eles compartilhavam esses sinais, essas maravilhas. Então, o povo estava amando Jesus, porque aquele povo amava Jesus, porque eles podiam viver em uma sociedade sem fome, sem doenças e sem opressão maligna. Eles estavam vivendo isso. Olhando talvez para essa realidade, nós temos até motivos para glorificar o Senhor. Mas quando nós avaliamos a fundo esse contexto da intenção do coração do povo, que se diziam amar a Jesus, nós entristecemos e até mesmo ficamos, né, assustados, né, por conta daquele tão grande amor que parecia ser algo maravilhoso. Então, o que a gente via na vida daquele povo, quando nós estudamos, o que se vê, analisando, é que o sonho daqueles judeus, daqueles homens, de terem um rei, estava tomando formas. E era muito mais além daquilo que eles queriam. Não era apenas um domínio, né, físico de um rei, de um governo político, que estava estabelecendo, quando ele começa a agregar e a trazer para próximo de si o poder do povo. Mas além desse poder da massa do povo que estava sendo, né, atraída, parece, a cada vez mais para perto de Jesus, ele tinha um diferencial em relação aos outros, que era justamente a operação dos milagres. Então o povo estava maravilhado. O sonho daqueles homens, né, talvez muitos imaginando que agora sim, né, ia se cumprir a profecia do trono de Davi ser novamente ocupado, conforme tinha sido anunciado acerca do Messias, né? Eles estavam como que tomando forma, mas o que eles não sabiam é que Jesus, ele não tinha tais pretensões de sentar em um trono físico. Não eram essas as pretensões de Jesus. E é justamente por conta disso que certo dia, depois de Jesus alimentar 5.000 homens,
e ele continua operando maravilhas, e ele alimenta aqueles homens por conta da sua compaixão. Sempre o texto fala, a Bíblia nos deixa claro, Jesus compadecendo dele. Uma das vezes quando que ele vai alimentar esses homens, ele escolheu ir num lugar reservado por conta da notícia que ele recebeu da morte de João Batista. Mas quando ele vai para um lugar reservado, ele chega lá, encontra uma multidão que vem ao seu encontro, e ele se compadece, né, e ele enxerga aquela multidão como ovelhas sem pastor. E ali ele começa a curar os seus enfermos, a cuidar, e não somente isso, mas também alimenta aqueles homens. São 5.000, fora, né, as crianças e as mulheres. Naquele dia, depois dele alimentar, ele disse àqueles seguidores, que não eram poucos, já era um grande número de seguidores, né, a respeito da sua natureza espiritual, né, do seu ser, do seu reino, das suas esperanças a respeito deles. E quando Jesus ele começa a abrir isso, né, e após discursar acerca do pão da vida, muitos daqueles que estavam ali, que diziam ser seus discípulos, eles se sentiram ofendidos por conta daquele choque cultural. Para eles foi um choque cultural, uma blasfêmia, e começaram assim, porque na verdade Jesus não estava falando mais de facilidades, mas de renúncia, de entrega total. Jesus começa a levá-los a entender que o desejo dele não era estabelecer um trono, levantar um trono para guerrear contra os romanos, ou contra aqueles que estavam subjugando, não. Ele fala de algo, né, acerca do seu ser, de quem ele era, o Filho de Deus, e aquele povo estava com o coração endurecido, porque os olhos e o coração daquele povo estava nos seus desejos físicos, carnais. Eles queriam apenas o benefício do receber, eles queriam ser assistidos. E no início, desde o início do ministério de Jesus, quando ele começa a multiplicar e a operar milagres e a realizar curas, parecia que ele seria um rei em que somente ia saciar a fome desenfreada que o povo tem das coisas desse mundo. Que quanto mais se dá, mais você tem que oferecer. Os governos que gostam de tirar proveito das pessoas, usam desse recurso, de dar, não importa, daqui um pouco a conta chega, mas eu vou dar um pouco para você, e aí, o que acontecer, você fica, olha, faz de conta que você não viu. Então aquelas pessoas, quando começaram a ouvir acerca do discurso de Jesus, ele falando sobre a sua natureza, falando acerca do seu reino que não era ali, eles começaram a não aceitar aquilo. E aí, queridos, muitos se sentiram ofendidos, muitos se sentiram desapontados, e assim começaram a abandonar. Começaram a abandonar a Jesus, a deixá-lo, a ir embora, viraram as costas e começaram a ir, porque eles viram que não era somente receber. E isso é porque eles estavam enxergando que as suas magras esperanças não seriam mais satisfeitas do jeito que eles imaginavam que seria. Sabe aquela questão assim, agora eu aderi a esse partido, ou talvez aquela ideologia, porque... Por quê? Ela é melhor? Não, é porque ela está me beneficiando. Isso é muito comum no nosso país, que infelizmente tem uma visão de terceiro mundo, que é muito mais de receber do que de fazer. Então estava acontecendo isso, aconteceu com aqueles homens, ali na Galileia, em Cafarnaum. Jesus traz uma mensagem que para aqueles homens era uma mensagem dura, a ponto daqueles que diziam discípulos, fala assim, duro é este discurso. Jesus começa a trazer exigências, começa a apresentar qual deveria ser a postura daqueles homens, e eles não estavam dispostos. Porém, nem todos se afastaram. O texto nos mostra que não foram todos que se afastaram. No verso 68 e 69, nós temos aqui Pedro explicando o seu motivo de permanecer em Jesus.
Pedro permanece junto com alguns irmãos quando Jesus volta aos 12. Agora tirando os olhos daquela massa de discípulos que parecia um número, né, o texto não apresenta a quantidade, mas um número grande, e aí volta aos 12, talvez sendo um número menor. E pergunto, e vocês também? Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Amém, queridos? A resposta de Pedro traz clareza aos nossos corações, acerca daquilo que nós devemos ter de entendimento sobre Jesus. E nós entendemos que não tem sido diferente nos nossos dias. Jesus tem sido procurado pelas pessoas apenas para atender às suas satisfações terrenas. Mas, infelizmente, as pessoas elas não suportam a sã doutrina. E por isso, facilmente, elas se sentem ofendidas, desapontadas e logo abandonam e saem, não querem mais. Um dia procuram, um dia têm a oportunidade de estar ao lado do Senhor, de receber o Senhor, são recebidos pelo Senhor também, com um amor, conforme Ele nos recebe, e Ele recebeu a todos que chegam a Ele. Porém, quando se deparam a sã doutrina, a palavra de instrução, eles não querem abrir mão. Não somos diferentes dos homens da Galileia. Queridos, o povo dessa época do século 21 não é diferente. O homem, ele pode ter alguns benefícios no desenvolvimento industrial, tecnológico, porém, o coração ainda continua vivendo naquele mesmo momento de sentido de pobreza espiritual. Por isso, a pergunta que nos é trazida hoje é a seguinte: por que seguir a Jesus? Por quê? Nós tivemos um pouco do pano de fundo para entender o que aconteceu, comparando aos dias de hoje, vemos uma semelhança, e a pergunta daquela época é a mesma para nós hoje: por quê? Quando Jesus volta os olhos para os 12, Ele está perguntando: e vocês, também não têm razão para me seguir? Jesus está perguntando: por que vocês querem me seguir? E hoje Ele pergunta a nós: por que devemos segui-lo? E aí eu quero usar a resposta de Pedro, porque ela nos apresenta duas afirmações que todos os que buscam a Jesus precisam ter para não abandoná-lo. Por que Pedro e os 10, juntamente com Pedro, os 11, não abandonaram a Jesus? Vamos buscar aqui esse texto, querido. Nós precisamos ter essas afirmações, e assim nós vamos seguir firmes, sem deixar que as ofensas e o engano do mundo nos atraem. A primeira afirmação de Pedro está no versículo 68, e ele diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. A primeira afirmação de Pedro a Jesus, aqueles que estavam à sua volta, mas principalmente a ele, é a seguinte: Jesus não é mais uma opção, Ele é a solução. Querido, nós precisamos entender que Jesus não é a opção. Nós podemos ir no shopping e ter uma quantidade, uma variedade de opções, de lojas, de marca, de roupas, de modelos, de sapato, de alimentos, mas quando se trata de Jesus, Ele não é a opção. Pedro traz essa segurança. E essa frase, Jesus é a solução, essa frase é uma das mais ditas no meio cristão. Ela pode até parecer um clichê, devido ao seu uso, afinal, quando
nós conversamos com alguém, nós identificamos o problema na vida dessa pessoa, logo nós declaramos a ela: Jesus é a solução. Porque realmente Ele é a solução, Ele não é a opção. Mas o grande problema é que as pessoas têm enxergado Jesus como opção do momento, como modismo. E é por isso que elas se sentem ofendidas. Passou. Se eu enxergar como opção, como tendência do momento, ela vai passar como a moda, como a tendência do verão. Não cabe bem nesse tempo agora, nós estamos entrando no inverno. É a opção daquela estação, não dessa. Quando chegarmos lá no verão, na opção do inverno não vai também, os modelos não vai cair bem, a temperatura, tudo. Você entende a diferença? Jesus é a solução. Para que haja solução, nós primeiramente precisamos entender que há problema. O grande engano de Satanás na vida das pessoas é que no início ele fala que ela não tem problema, que não há problema, e quando nós entendemos que há problema, aí nós entendemos que nós precisamos de uma solução para este problema. E aí, meu querido irmão, o problema do homem, na sua raiz, desde o Éden, passando pela Galileia, passando pela Judéia, por toda a Europa, seja no século XVIII, no século XIX, nos primeiros séculos, como agora no século XXI, é o mesmo. E sabe qual é a raiz desse problema? Qual que é o nome? Pecado. O pecado é o problema do homem. E o que nós precisamos entender é que todos os problemas do homem, ele teve a sua origem na queda, no pecado. Mas também, querido, ele tem solução em um só lugar, em Jesus. Olha só o que diz Hebreus capítulo 5, no verso 9. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Logo, Jesus é a solução, sim, para todos os problemas, seja qual for, mas o segredo está em crer e em sua obra e obedecer os seus mandamentos. Jesus tornou a solução para todos os problemas, diz o autor da carta aos Hebreus. E ele está falando dos problemas relacionados ao pecado. O problema do homem, o nosso problema, às vezes nós achamos que o nosso problema, quando enfrentamos uma crise na nossa casa, é a nossa esposa. Às vezes nós até culpamos o nosso esposo, culpamos o nosso filho, mas nós vamos analisar friamente. O problema é o pecado que reina em nós. Os nossos filhos ou coisas semelhantes. A sociedade, o problema é o pecado. Os homens da Galileia se aproximaram de Jesus apenas como uma opção. E eles não buscaram como solução de Deus, e por isso eles não aceitaram o ensino e abandonaram. E mesma coisa acontece nesses dias, as pessoas procuram como opção, elas não identificam que elas estão amarradas, presas, dominadas do pecado, e elas precisam ser livres. Então elas querem apenas um paliativo. Aí quando elas são confrontadas acerca do problema que elas precisam encarar, mas eu sou infeliz, ninguém me quer. O problema não está em as pessoas não me querer, não encontrar um parceiro, uma esposa, um esposo. O problema está no pecado, é que eu não consigo viver uma vida santa. A primeira pessoa que aparece eu me entrego. Você entende? Que o problema não está que o Senhor fez com que você fosse alguém desamparado, tornasse alguém largado, esquecido. É porque não busca uma dependência do Senhor,
não espera no Senhor, não edifica uma casa na rocha que é o Senhor. Mas por quê? Porque o pecado que está em nós, no homem, me leva sempre a querer queimar etapas, a queimar os obstáculos, a não obedecer às leis, à direção do Senhor. Queridos, as pessoas elas não queriam, elas abandonaram, elas acharam que elas deveriam tomar uma outra decisão, buscaram outra opção para a vida delas ali na Galileia. No versículo 60, 61 e 66, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Jesus sabe o que está no nosso coração, que às vezes, muitas vezes, nós questionamos Deus, nós culpamos Deus, não temos coragem de orar e falar assim: Senhor, eu pequei, estou em pecado, me livra disso. Seja qual for o domínio da nossa vida, nós precisamos confessar ao Senhor. E o que pouco acontece, ou talvez nunca acontece, de confessar e deixar. Versículo 66. À vista disso, ou por conta dessa murmuração e dessa rejeição do discurso, desse entendimento de opção e não de solução, o texto fala que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muito se vê nos nossos dias uma busca superficial para resolver problemas que precisa ser tratado a fundo. Se o problema ele é fundo, não tem como eu resolver de forma superficial. Eu tenho que resolver com os exames que sejam de imagem profunda, do interior. Eu preciso permitir que o especialista, o Senhor, faça isso na minha vida. E diante disso eu preciso suportar o exame do Senhor, que é feito pela palavra. João 15, Jesus fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que nos limpa, é a palavra que traz sobre nós a confrontação que nós precisamos em abandonar a nossa vida, o nosso domínio, a nossa proteção. E talvez você fale: pastor, mas como pecado? Eu não estou em pecado. Aí eu quero que você entenda comigo novamente o que é pecado, porque nós temos um conceito de pecado que é segundo aquilo que os homens, as pessoas, elas determinam, elas ensinam de maneira errada sobre pecado. Não é que não seja, por exemplo, adultério, fornicação, masturbação, prostituição e coisa assim, mentira, falsidade, homicídio. Nós sabemos que isso é pecado, mas para você entender a abrangência do que é pecado, sem ter que apontar o dedo para esse: porque eu não sou como aquele, porque eu não faço como aquele outro, você precisa entender o seguinte, querido: pecado é quando nós erramos o alvo. As pessoas acham que elas só pecam quando elas vão para a cama antes do casamento. Elas só pecam quando elas vão para a cama com outra mulher ou com outro homem, não sendo seu esposo ou sua esposa. Só peca quando elas tiram a vida de alguém. Mas não, queridos, nós pecamos quando nós erramos o alvo. O alvo é Jesus. É por isso que o autor de Hebreus fala assim: olhando firmemente para Jesus. E às vezes nós pecamos com coisas que, segundo o conceito desse mundo, que não conhece o Senhor, nós estamos presos, amarrados. Por isso nós não conseguimos cumprir a lei e a vontade do Senhor. Murmuração não é algo que causa espanto na sociedade, nem mesmo rejeição. É ou não é verdade? O murmurador. Se alguém chega para você e fala assim: rapaz, eu estou com um problema, eu
estou dominado por bebida, eu estou dominado por um vício, eu estou querendo matar alguém, você fala, que é isso, rapaz? Mas se alguém chega do seu lado e começa a dizer, está vendo aquele irmão ali? Não vou com a cara dele, metidinho, aquele ali, ó, é o queridinho do pastor, está vendo aquele outro lá? E aí começa, ó, muitos abraçam, vai lá em casa, conversar lá em casa, e aquele irmão está cometendo a murmuração, a difamação, fofoca e tudo mais, é errado. Aqueles homens começaram a murmurar entre eles, dizendo, para que tudo isso? Esse aí, primeiro eles começaram a dizer, nos versículos anteriores, ele não é filho de José, com Maria? Quem ele acha que é? Quem ele imagina que ele é? Começaram a murmurar, a rejeitar, o mesmo que aconteceu com os antepassados quando eles estavam no deserto, começaram a murmurar em seus corações contra Deus. Sabe por quê, queridos? Porque essa raiz está lá no Éden, em Adão. Aqueles homens, e as pessoas elas querem resolver os seus problemas, porque elas têm Jesus como opção. Não, mas me convidaram para vir aqui, que as coisas iam resolver, me convidaram dizendo que se eu viesse aqui nessa reunião, nesse culto, tudo ia mudar na minha vida. Você foi enganado. Eu quero te avisar um quanto antes. Se você acha que vir 5, 6, 7 vezes vai melhorar, mentiro para você. Estou te alertando aqui de cima. Mentiro. Porque não vai mudar. Se você não tê-lo como solução da sua vida, e a solução da sua vida é que ele vá na origem do seu problema, no pecado, na raiz, e tratar tudo aquilo que precisa ser tratado, aí sim. O médico que te leva a tomar um paliativo, apenas um analgésico, apenas um antitérmico, ele não vai tratar o problema que você tem, que você está sofrendo. Vai fazer um paliativo, de repente, quando você menos espera, você está todo tomado por um problema que pode ser irreversível. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Nos foi informado, orientado e foi feito um decreto que nós usemos todos máscaras. Primeiro eu quero dizer que não é que eu sou contra, só quero usar como exemplo. E tem alguns itens que nos ajudam a combater, como o álcool gel, lavar as mãos, distanciamento, só que isso não resolve o nosso problema. Não vai resolver. Nós sabemos que o problema em relação à pandemia, a verdadeira solução é quando nós tivermos uma vacina. É ou não é verdade? Porque essa vacina ela vai tratar de dentro para fora. E vão tentar exterminar com todos os vírus do sistema solar. Não. Mas deixar o corpo no seu interior protegido. Jesus como solução, não é que você não vai ser tentado, não é que ninguém vai tentar contra você, até mesmo sua própria natureza vai tentar se rebelar, ou te envergonhar, ou te levar, não, querido, mas aquele que está dentro de você, reinando, que vai determinar, e é isso que Paulo fala, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus. Mas no capítulo 7 de Romanos, Paulo fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O corpo da morte, o corpo do pecado, aquilo que eu não quero, que eu aborreço, isso faço, e aquilo que eu tenho que fazer, eu acabo não fazendo. Ele fala de uma luta, ele identifica a sua natureza, a sua origem, a raiz que é o pecado, que o leva a envergonhar e o afasta do Senhor. Ele fala, quem pode me fazer isso? Quem pode me livrar?
é o Senhor. E assim ele se achega, ele se aproxima, ele se rende. Por isso que a palavra nessa noite ao nosso coração acerca da resposta de Pedro, da afirmação de Pedro é o seguinte: para onde iremos nós? Quando eu entendo que Jesus não é opção, Ele é solução, o meu interior está entendendo, está guardado, está tratado, está sendo a todo momento limpo. E por isso eu sei que não há outro caminho, não há outra direção, mas somente dele eu tenho palavras de vida eterna. Jesus não é, para mim, nem para você, mais uma opção. Jesus, ele é a solução. Segunda afirmação de Pedro, e a última, versículo 69. E nós temos crido, conhecido que tu és o Santo de Deus. A segunda afirmação: Jesus não é fruto de uma especulação popular. Ele é o Cristo. O grande problema daqueles homens daquela época, como das nossas épocas, desse tempo, e de todos os tempos, desde a queda, é que o homem, ele quer olhar para Deus e especular, como ele consegue fazer no mercado financeiro que ele mesmo domina, que ele mesmo preparou para levar vantagem. No mercado popular, e assim, nas coisas manipuladas pelo próprio homem, porque é feita pelo homem, para ser manipulada pelo homem, mas em relação a Jesus não, em relação a Deus. O homem quer aplicar, sabe aquela proposta de engano da serpente para Eva, que ela passou a informação para Adão, dizendo: sabe por que Deus não quer que você come desse fruto? Porque do dia em que você comer dela, dessa fruta, você vai ter o entendimento, vai ser como Deus. O homem ainda tenta viver nesse engano, querer ser como Deus, e aí ele vive nessa especulação. Cada pessoa precisa experimentar um encontro pessoal com Jesus. O Espírito Santo, querido, é quem nos revela a pessoa de Jesus, nos mostra o quanto nós somos carentes do seu amor, da sua misericórdia, do perdão, nos leva a dizer como Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Queridos, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu tenho um título de pastor, uma responsabilidade, que, não, o pastor sim vai, não, o irmão fulano sim, ele tem tanto tempo, glória a Deus, pela quantidade de anos que ele persevera, firme, constante na presença do Senhor, porque nós temos tido um problema de pessoas que têm tido um amor de verão para com o Senhor, hoje ele ama, amanhã ele abandona. Mas sabe por quê, querido? Que ele continua, ele persevera, ele vai 10, 20, 30, não é porque tudo foi fácil na vida dele, é porque no interior dele, ele tem gravado no seu coração: Jesus é a minha solução, para onde eu vou? Não tem saída fora do Senhor. Pedro responde isso. Ele entendeu, o Espírito Santo levou Pedro a entender e aceitar o amor, a revelação do amor, a revelação da misericórdia do Senhor, do perdão do Senhor, e por isso que ele fala: para onde eu vou? E essa revelação da pessoa de Jesus, ela torna clara aos corações, quando dia após dia nos tornamos íntimos dele, e o conhecemos mais e mais. Sabe quando isso acontece? Quando o nosso dia a dia, nós temos um relacionamento com o Senhor. As pessoas, elas estão achando fúteis, desnecessárias. Tem gente que está achando perigoso vir na reunião. Eu pergunto: tem perigo aí, irmão? Tem perigo aí? Tem alguma coisa pulando? Tem alguma mamona daquela pulando no seu pescoço? Tem algum irmão pulando? Mas tem gente que acha perigoso. Estão achando fúteis, desnecessários. E o grande problema não está na reunião, mas está no relacionamento que não tem acontecido da maneira que deveria. Porque senão, queridos, as igrejas estariam com filas, como nós vimos, sabe onde? Nas agências, naquela época do primeiro
ajuda emergencial. Por que as pessoas se aglomeraram, mesmo sabendo dos riscos? Porque elas viram importância. Esse é o problema. Jesus, ele tem sido apenas uma mera especulação. Naquele lugar estão revelando até o CPF, bora lá. Estão dando alguma coisa lá? Bora lá. Não dão mais? Vamos para outro lugar. Não tem mais? Vamos para cá. E aí ficam assim. Vão pela especulação, não pelo relacionamento. Quando não se relaciona diretamente com Jesus, torna um objeto de especulação popular, sujeito ao abandono. Foi o que as pessoas fizeram em Cafarnaum. Não, esse discurso é muito duro. Começaram a apertar o meu cinto. Não, eu quero sapato folgado e sombra e água fresca. Não quero tudo isso não. Não é para tudo isso não. Eu não quero virar beato, não é virar beato, querido. Não é ser beato, é ser temente. O grande problema é que não há relacionamento com o Senhor, não há intimidade desenvolvida cada dia com o Senhor, não há conhecimento de quem é o Senhor, quem é Jesus, e consequentemente não tem interesse de saber quem Ele é. Acham que Jesus é apenas um sistema de assistência, seja ela na área de alimentos, como também hospitalar, de cura, daquilo que eu preciso. Jesus é um botão de emergência. Preciso de alguma coisa, pá, não quero, não chego nem perto. Perdem. Acabam perdendo, querido. Em Oséias 6, versículo 3, nós encontramos a seguinte orientação: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. Talvez você ache que o Senhor não virá ao seu encontro. Talvez você ache que o Senhor não ama, não tem interesse pela sua vida. Aqui o texto está falando que a sua saída é certa. E Ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Mas sabe o que acontece, querido? É tão lindo o final desse versículo, né? Ele a nós virá. Só que o início fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer. Qual tem sido o seu interesse em prosseguir? Qual tem sido a continuidade da sua parte em saber mais e mais do Senhor? É nítido na citação de Pedro. Não era como os demais, o seu olhar, a sua percepção espiritual, o seu nível de intimidade em relação a Jesus, era diferente daqueles que diziam ser discípulos de Jesus. Ele diz assim: tu és o santo de Deus. Aqueles outros estavam dizendo: é duro o seu discurso. Olha a diferença, querido. Quando nós nos aprofundamos na intimidade, na busca, o nosso entendimento, a nossa visão, ela se torna clara, ampla em relação a quem é Deus, quem é Jesus. Mas quando nós não temos nada com Ele, nós achamos que é pesado, nós achamos que é difícil, nós achamos que é chato, nós ficamos com sono, nós dormimos, nós buscamos outra coisa para fazer, nós encontramos desculpas, nós colocamos culpa em tudo que está acontecendo. Mas quando nos relacionamos, nós falamos: não é possível. Sabe quando você começa o início do namoro, igual eu, 4 anos indo no Copa Vila, voltando na última volta do ônibus, meu irmão. É muito amor, né? Estamos há 23 anos casados. Naqueles últimos, de 94 a 97, né, aqui ó,
Você queria me encontrar, você ia na última volta do Copa Vila 2. Saía na última volta, descia no Trevo Ibiruçu e ia a pé para casa. Mas havia um interesse da minha parte de desenvolver relacionamento com aquela que eu tinha escolhido para ser minha esposa. É preço. Falamos que nós amamos a Jesus, mas o amor de hoje tem sido um amor volúvel, negociável. Não, estão oferecendo o melhor, querido, isso é mercado. Toma cuidado. Toma cuidado com aquilo que estão oferecendo para você. Estão te enganando. Você precisa buscar. Pedro nos mostra a diferença. Ele fala, ele nos apresenta um olhar, uma percepção espiritual, um nível de intimidade em relação aos outros, que fala assim, que é duro, vou embora. Ele estava tão íntimo com Jesus, que a sua fé não abalava com especulação. A revelação que ele tinha da pessoa de Jesus lhe dava convicção da autoridade de Cristo. E sabe o que ele fala? O Santo de Deus. Enquanto para o outro, Jesus era aquele que estava errando. Que negócio é esse? Dizendo que você é o tal, que você é Senhor, que você é Deus. Aqueles homens mostram o relacionamento superficial que eles estavam desenvolvendo com Jesus. E aí, o que nós temos hoje? O que tem para mim hoje, Jesus? O que tem para mim hoje, Jesus? Eu quero, hein? Eu quero. Tem gente que chega assim. Pedro é diferente. Pedro chegava e falava assim, Senhor, eu vim para te seguir. Pedro tinha ouvido o chamado de Jesus dizendo assim, segue-me. E é o que ele estava fazendo. E sabe o que Pedro tinha aprendido com Jesus? A servir e a não ser servido. Aqueles outros estavam todos sendo servidos. Pedro foi um dos que serviu aquela multidão na multiplicação dos pães e dos peixes. E aqueles que abandonaram a Jesus foram os que tinham sido servidos. Toma cuidado, querido. A vida com o Senhor não é para sermos servidos, mas é para servirmos. A nossa percepção espiritual, a nossa visão espiritual acerca do reino e quem Ele é. As pessoas acharam que Jesus era um homem de discurso duro, difícil entendimento, rude, porque eles não queriam participar da sua morte, não queriam entender acerca da sua entrega. Enquanto que Pedro fala, esse aí, tu és o Santo de Deus. Precisamos também nos aproximar do Senhor, nesses últimos dias, conhecê-lo, neste nível. A igreja de Jesus, do século 21, precisa conhecer ao Jesus, nesse nível que Pedro e aqueles irmãos conheciam. Quem é Jesus para você? A pergunta que nos é feita hoje, por que seguir a Jesus? Por quê? E eu quero concluir com você. Quais suas convicções sobre essa pergunta de por que seguir a Jesus? Quais são as suas convicções? O próprio Pedro diz assim, nós precisamos estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em nós. Estejam com seus corações preparados. Estejam sempre preparados. Se você tem seguido Jesus por receber benefícios ligados à satisfação pessoal, ou até mesmo por conquistas materiais, eu quero nessa noite te alertar, querido, a rever os seus conceitos. O quanto antes, reveja os seus conceitos. Porque a nossa vida não pode, a nossa entrega, a nossa busca pelo Senhor não pode estar baseada naquilo que nós recebemos. Porque é uma parte, uma experiência de um homem chamado Martinho Lutero, ele diz,
se temos que perder amigos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos ao teu reino. Será que a igreja desse tempo, ela não tem vivido como aquela igreja que queria dizer que era a igreja de Jesus lá de Cafarnaum? Uma igreja que não aguentava o discurso da entrega, da renúncia, da obediência, do senhorio, do governo de Cristo. Não podemos dizer que Jesus é meu quando está ligado aos benefícios e satisfação pessoal, porque se eu não tiver nenhuma satisfação, por exemplo, querido, todos nós vamos passar por esse momento, seja nós, como alguém da nossa família, quando o fôlego de vida for tirado de alguns da nossa família, nós vamos dizer que Deus não nos ama? Tem gente que diz isso. Sabe por quê? A vida delas estavam firmadas no benefício e não na vida, no próprio Deus, no relacionamento. E quando nós tivermos que enfrentar a morte, é porque o Senhor não vai nos desamparar? Não. Eu quero te alertar a rever os conceitos. O quanto antes buscar a revelação da pessoa de Jesus e se apegar a esta revelação, assim como Pedro nos ensina: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Santo de Deus. Para onde nós iremos? Tu és o único caminho. Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça e orar agora. Oh, aleluia, Senhor. Peça ao Senhor que Ele traga ao seu coração a resposta, quem Ele é para você. De repente você tem enxergado Jesus de forma que agora você entendeu que era distorcida, mas esse é o tempo do Senhor ajustar o foco do seu coração. Enxergue Jesus como Pedro nos revela na sua declaração, como a solução. Tenha Jesus como Cristo, o Santo de Deus, aquele que você tem como privilégio de ter na sua vida, no seu coração. Você foi chamado, comprado por Ele. Ele entregou a sua vida por você para relacionar contigo. Diga isso a Ele, querido. Aleluia, aleluia. Se chama Jesus. Jesus, Tu és